Então, continuando, próxima classe gramatical que nós vamos estudar dentro desse conteúdo de morfologia é o advérbio, tá? É a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Eu Preste gosto. bastante atenção aí, que isso vai ser bem decisivo para a gente diferenciar o muita ou muito, que é o pronome relativo, que a gente já viu na outra aula, e o De muito, que é o intensidade. advérbio, tá? O advérbio de intensidade. Por quê? Sempre que estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, né, é o advérbio de intensidade. Quando estiver modificando um substantivo, ou uma palavra substantivada, é o pronome relativo. Ok? Então vamos lá, temos Sim. 3 exemplos aí. Ele não quer mais morar aqui. Temos 3 palavras em destaque. Não mais e aqui, tá? Ele não quer mais. Vamos prestar atenção só nessa parte da oração aqui. Ele não quer mais. Ele não quer. Então, o não está modificando o quer, tá? Tá dando uma ideia de negação, ok? E o mais também está modificando o quer. Eu poderia só dizer, ele quer, tá? Só que aí quando a gente bota o não e o mais, entraram 2 advérbios aí que estão modificando o sentido do verbo quer, ok? Então, ele não quer Sim. mais, tá? E aí temos outro verbo, ó, essa segunda parte aqui, morar. O aqui está modificando o sentido de morar porque está dando uma ideia de lugar, de espaço, onde ele não quer mais morar, tá? Que é aqui. Tá? Então, veja aí que nesse primeiro exemplo que eu coloquei, temos aí advérbios modificando o sentido, atribuindo uma circunstância diferenciada ao verbo. Ok? Tá. Segundo Ok. exemplo. Não sei por que você está tão irritado. Não, Eu irritado. poderia não ter colocado esse tão aqui e a frase não sei por que você está irritado. Só que Continua. quando eu coloco tão, dá uma ideia de intensidade, de algo a mais, não é? Então, temos aqui Sim. um advérbio que está modificando não o verbo dessa vez. Não está modificando o verbo estar. Está modificando o adjetivo irritado. Ok? Então, ó, temos aqui um advérbio modificando um adjetivo. Tá? Chegue bem cedo para não nos atrasarmos, tá? Nesse caso aí, ó, temos um advérbio modificando o sentido de outro advérbio, tá? Porque eu poderia dizer o seguinte: Tá. chegue cedo para não nos Cedo. atrasarmos, tá? Esse cedo aqui é um advérbio que modifica o sentido do verbo chegue, tá? Chegue de que modo? Chegue cedo, não é? Só que aí, ó, além do cedo, eu trouxe outro, que é o bem, que modifica o sentido do cedo, que é assim, uma ideia de chegar mais cedo ainda, de chegar bem Ainda. cedo, não é? Então, bem e cedo, temos aí um advérbio modificando o sentido de outro advérbio, dando uma circunstância, atribuindo uma circunstância a esse advérbio. Ok? Ok. Só para a gente entender aí qual é a função do advérbio. É a classificação. Temos advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, modo, negação, tempo. Ok? E aqui embaixo, ó, coloquei uma tabelinha para você olhar depois do material. Quais são os principais advérbios Hum. que tem em cada uma dessa classificação, tá? Lembrando, né, que às vezes uma palavra em determinado contexto, ela acaba ficando permanecendo em outra classe gramatical, tá? Então eu passo os principais, porém existem situações em que, por exemplo, um advérbio pode se comportar como substantivo, não é? Ou se comportar como um pronome, que é o caso do muito ou muitas, tá? Então isso aí é só para a gente ter um parâmetro, mas não vamos nos prender às palavras feitas de maneira isolada. Sempre, quando a gente está analisando, não esqueça de ver o contexto, certo? Tá. Uhum. Passando adiante, o advérbio ele se flexiona em grau, também assim como o adjetivo.
Pode ser o grau comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. Superioridade. Um homem andava mais devagar, devagar é um advérbio de modo, não é? Que os outros. Inferioridade, igualdade. Um homem andava tão devagar quanto os outros. Inferioridade. Um homem andava menos devagar que os outros. Aí temos o superlativo, que é aquele que dá a ideia de algo maior ainda, não é? O absoluto sintético e o absoluto analítico. O vendedor gritava altíssimo, foi colocado o sufixo aí, íssimo, não é? Alto, altíssimo. Alto é o modo, como ele gritava, altíssimo é o superlativo desse modo. O vendedor gritava muito alto, tá? O analítico aí foi só colocado o advérbio de intensidade, muito alto, ok? Só para a gente O passar. altíssimo. O sintético é quando vem um sufixo ou não posso associar isso? O sintético é quando tem o sufixo. Íssimo, tá? Muitíssimo, Tá. altíssimo, ok? Tá. Apesar de que os advérbios eles são classificados como uma classe invariável, tá? Só que alguns deles eles podem variar no grau, certo? Certo. Locução adverbial é quando a gente tem duas palavras funcionando como um advérbio, tá? Então, veja aqui, ó, presta atenção. Veja a tirinha. É muita areia para o meu caminhão. A mulher diz, com certeza. Aí o rapaz fala, humildade não funciona. O gato pensa, com certeza. Então, veja aqui que no primeiro quadrinho nós temos a fala, é muita areia para o meu caminhão. Tem algum advérbio aí? Muito. Muita? Não, calma. Muito é advérbio de intensidade, né? Mas lembra que eu falei que o advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio? Muita aqui, ó, tá dando uma ideia de modificação de areia. Areia é um substantivo, tá? Então, pode substituir muita por tanta? Pode. Então, no caso, é um pronome relativo, ok? Não é advérbio. Peguei você, viu? Uhum. Então, no segundo quadrinho aí, temos uma locução adverbial, que são duas palavras se comportando como um advérbio. Com e certeza. Com é uma preposição, certeza é um advérbio. Essas duas palavras têm o sentido de advérbio de afirmação, com certeza, claro. Ah, sim. Então, vamos ficar atentos aí também às locuções adverbiais. Advérbio não tem questão, vamos passar já direto para a próxima classe de palavras, que é preposição. Ok? Tá. Uhum. Preposição é a palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre ambos, tá? Preposição liga um termo a outro dentro da mesma oração, tá? A conjunção, ela liga orações, ela faz essa relação entre orações. A preposição nos termos dentro da oração, tá? Ok? Temos a classificação. As preposições essenciais, tá? Que são aquelas que a gente usa. Eu botei esse quadrinho aí também, com as principais. O A aí, muita atenção a esse A, que ele é o que gera a crase. O A da preposição com o A do artigo gera a crase. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para. Tem todas essas aí que são as preposições. Não vou falar todas, né? Tem as acidentais, Uhum. que são aquelas palavras que pertencem a outra classe gramatical, mas que no contexto elas funcionam como preposição, tá? Então temos aí, ó, como, na qualidade de, conforme, de acordo com, consoante, etc. De acordo com o contexto, elas podem ser uma preposição, tá? Vamos falar aí das locuções prepositivas. Muito cuidado, que às vezes uma locução prepositiva, que são assim, duas ou mais palavras se comportando como uma preposição, tá? Elas podem se confundir com as locuções adverbiais. E eu vou dar uma dica de ouro para você não confundir a locução prepositiva
com a locução adverbial. Então, ó, a locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição, ok? A última palavra sempre é uma preposição. Então, quando a gente tem uma locução prepositiva, no final dela sempre vai ter a preposição, tá? Veja quais são. Abaixo de, ó, abaixo é um advérbio de lugar e de é uma preposição. Aqui temos uma locução prepositiva que finaliza com a preposição de. Acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de acordo com, tá? Tudo isso aí, tá? São locuções prepositivas. Mais de uma palavra se comportando no sentido de preposição. E sempre finalizando com uma preposição, tá? Preposição. Então, veja Tá. isso aqui embaixo. Vou até fazer um destaque aqui. Não confunda locução prepositiva com locução adverbial. Na locução adverbial, nunca há preposição no final, e sim no começo. Ó, vimos de perto, tá? A preposição tá aqui no começo, ó. De e perto, não é? É o advérbio de lugar. Ok? Sim. Vimos de perto o fenômeno tsunami. É uma locução adverbial, que está indicando o lugar no espaço. Aí veja, o acidente ocorreu perto de. Veja que a preposição aqui agora está no final. Então, aqui temos uma locução prepositiva. Certo? Beleza? Legal. Dica de ouro essa aí, viu? Porque às vezes cai, não é? Aí Verdade. vamos falar agora da combinação e da contração. Combinação é quando quando não há perda de fonemas, tá? Quando a gente junta duas palavras para fazer uma preposição sem que haja perda de fonemas dessas palavras. A mais o, ao, não é? Ou a mais os, aos. A mais onde, aonde, tá? Já a contração é quando a gente junta duas palavras e há uma perda de fonema, tá? Por exemplo, D mais A, dá. D mais O, do. A gente não fala DA, deu, DAs, deus. A gente perde o fonema E para entrar o outro fonema, certo? Aí também tem o caso de em mais uma, numa, em mais um, num, em mais uns, nuns, tá? De mais entre, dentre, de mais aquele, daquele, de mais aquela, daquela, para mais a, pra, tá? Lembrando que o pra é muito mais comum na oralidade, tá? E, de acordo com algumas gramáticas, não é uma palavra gramatical, não é aceito gramaticalmente, tá? Isso aí é só um exemplo. A contração da preposição Sim. a com os artigos ou pronomes demonstrativos as, aquele, aquela, aquilo, tá? Quando a gente junta aí o a com o artigo no feminino, seja ele no singular ou no plural, e os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, recebe o nome de crase, tá? E é assinalada pelo acento grave, ficando assim: as, aquele, aquela e aquilo, tá? Uma dica, vou dar uma dica aí que eu sempre tento recorrer quando eu vou fazer alguma questão de crase, tá? Vou à feira. Tem crase ou não tem crase, tá? Eu substituo o vou, é claro que isso não é gramatical, assim, não é algo gramatical, é algo que eu sigo pelo meu instinto, que eu vou pelo meu conhecimento. Então, eu tento colocar aqui, no lugar da preposição a preposição para. Vou para Sim. a feira. Para feira. Se eu pude botar a preposição para e o artigo a, não é? Significa que aqui deveria haver a contração para ficar com a crase. Vou à feira, tá? Então eu tento substituir
uma preposição por outra que tenha o mesmo sentido ou um sentido parecido, tá? E aí eu consigo compreender se existe ou não a preposição ali. Ok? Dúvida? Desculpa, se existe ou não a Ok. crase ali. Não. Mas depois a gente vai estudar a crase, porque não é só essa regrinha da crase, não. Tem outras também, tá? Depois a gente vai estudar a É crase muita separada. coisa. É muita coisa. Então, aqui é só porque a gente está falando de preposição e a gente já falou de artigo. Vamos para as questões Tá. sobre preposição, então. Vamos lá. Primeiro quadrinho, no futuro tudo vai ser moleza. Computadores vão realizar todas as tarefas, a gente só vai ter que apontar o que a gente quer e clicar. Nunca mais vamos ter que sair do conforto de nossas casas. Sem aborrecimento, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana. Sem viver a vida. A vida é muito inconveniente. Então vamos lá. No terceiro quadrinho, nas 3 ocasiões, o sentido da preposição sem e o das expressões que ela forma são respectivamente de. Quer aí saber qual é o sentido do emprego da preposição sem, tá? E das expressões formadas por ela, não é? Em cada uma dessas ocorrências. Então vamos lá para o terceiro quadrinho. Sem aborrecimentos, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana. Dá uma ideia de negação e causa. Não sei. Vamos deixar em aberto, então. Adição e condição. Adição? Vamos pensar no sem. Quando a gente fala sem alguma coisa, dá uma ideia de adição? Não. Não. Talvez o adição seria Não. com, não é? Sem, Com. com. Sim. Né? Então, a gente já tira aqui a adição. E nem condição, né? Ausência e modo, sem, está indicando uma ausência de algo, de Sim. alguma coisa? Uhum. Então, vamos deixar em aberto. Falta e consequência, a adição, a preposição sem está indicando uma falta de alguma coisa? Sim, Também. mas consequência acho que Vamos deixar em aberto. Está indicando uma exceção e intensidade? não. Não, você acha que não? Exceção e intensidade? Não, é sem. Não, exceção não. Exceção não, então vamos tirar também, Eu tá tenho que correto. responder sem olhar para você, porque eu olho e me dá dúvida. A cara do professor deixa com dúvida, né? Então vamos lá, nós ficamos aí negação e causa, tá? Ausência e modo, falta e consequência. Já vou dizer para você que negação e causa não é, Não tá? é, Porque sem, ok, sem tá dando uma ideia de retirada, de algo que não tem, certo? Mas não tá dando uma ideia de estar negando algo, ok? Então a gente tem negação e causa. Aí a gente fica com ausência e modo, falta e consequência. Isso gera dúvida porque ausência e falta são sinônimos, não é? Algo que Sim, está sim. ausente, então gera uma consequência. Aí o que gera uma dúvida? Então o que a gente tem que analisar? O sentido que a expressão está passando, tá? É um modo ou é uma consequência? Tá? Então vamos ver. Sem aborrecimento, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana. Uma coisa está sendo a consequência de outra? Não. Não. Essas 3 coisas estão indicando um modo de viver? Sim. Sim. Sem Então aborrecimento, seria sem. ausência e modo. Então, de que modo as pessoas vão viver? De que modo vai ser? Vai ser sem aborrecimento, sem perda de tempo, sem a incômoda intervenção humana. Então, consequência não é, porque uma situação não está acontecendo em consequência a outra, tá? É ausência e modo. Sem modo. Uhum. Número 2, Manhã Negra, Canto de Esperança.
Tua presença, minha mãe, drama vivo de uma raça, drama de carne e sangue que a vida escreveu com a pena dos séculos. Pelo teu regaço, minha mãe, outras gentes embaladas, a voz da ternura ninada, do teu leite, alimentadas de bondade e poesia, de música, ritmo e graça. Santos poetas e sábios, outras gentes, não teus filhos, que este nascendo alimárias, semoventes, coisas várias, mas são filhos da desgraça. A enxada é seu brinquedo, trabalho escravo, folguedo. Pelos teus olhos, minha mãe, vejo oceanos de dor, claridades, de sol postos, paisagens roxas, paisagens roxas, paisagens, mas vejo, ó se vejo, mas vejo também a luz roubada dos teus olhos, olhos ora esplende, demoniacamente tentadora, como a certeza cintilante firme, como a esperança em nós, teus filhos, gerando, formando, anunciando o dia da humanidade. Isso é um poema, tá? É um poema em prosa, não em verso, um abaixo do outro, e é necessário fazer uma leitura mais detalhada para a gente conseguir entender o que o autor quis captar, tá? Mas vamos lá. Em quais das alternativas o acento grave foi mal empregado, pois não houve crase? Acredito que esse texto aqui, ele não acabe aqui, não. Ele tenha mais, entendeu? Ele seja maior. Porque nas questões aqui, há frases que não estão relacionadas ao texto, mas ainda assim eu trouxe a questão, tá? Em qual das alternativas o acento grave foi mal empregado, pois não houve crase? Depois, quando a gente for estudar a crase, a gente vai conseguir assimilar melhor, tá? Mas vamos lá. Milena Nogueira foi premiada pela primeira vez. Milena Nogueira foi pela primeira vez. Onde eu estou tirando premiada aqui? Milena Nogueira foi pela primeira vez à quadra da Escola de Samba Império Serrano, na Zona Sul, na Zona Norte do Rio. Milena Nogueira foi pela primeira vez à quadra. Lembra do que eu falei de a e com para? Foi pela primeira vez para a quadra. Então, aí foi empregado corretamente, tá? A gente quer saber aonde foi colocada aí uma crase que não deveria ter. Então, não é isso. A gente não está procurando o que está correto, tá? Letra B. Os relatos dos casos mostram repetidas violações dos direitos à moradia, a um trabalho digno, à integridade cultural, à vida e ao território. Esse caso aí de para, tá? A gente não consegue fazer aí, tá? O que a gente vai fazer? Vamos tentar trocar o adjetivo feminino, o substantivo feminino, por um masculino. Se entrar um artigo masculino, a gente sabe que deveria ter a crase. Então, vamos pegar aqui os termos à moradia e ao território. Tá? Se você não acompanhar a minha linha de pensamento, eu tento explicar de novo. Mas veja. À moradia e ao território. Em ao território, vemos aqui a preposição a com o artigo o. Ao. Não é? Então, logicamente, deveria também, em a moradia, ter crase. Então, nesse caso aqui, foi empregado corretamente a crase. Tá? Há um trabalho digno, ó, veja que entrou a preposição com o artigo masculino, só que aí é o indefinido. Tá? A integridade, a crase foi colocada corretamente. E aqui, ó, o que confunde a nossa cabeça é que a vida deveria ter crase. Não. Deveria ter também, mas não foi colocado. Por isso que eu ia te perguntar. Só que o que a gente está achando, o que a gente está querendo, o que a gente está querendo na questão? Em qual das alternativas o acento grave foi mal empregado?
pois não houve crase. Tá? Aqui ele foi mal empregado, pois houve crase, mas deveria ter sido colocado. Só que a gente quer achar o que foi colocado incorretamente. Tá? Então, o fato de não ter sido colocado não é o que a gente está procurando. Tá? A gente está procurando o que foi colocado incorretamente. Então, muita gente poderia acabar marcando essa questão porque achou assim, olha, aqui não foi colocado. Só que a gente não quer achar o que não foi colocado. A gente quer achar o que foi colocado incorretamente. E nessa questão, nessa alternativa, todos os que foram colocados corretamente. Então, essa aqui a gente também anula. Tá? Continuando. O corpo de Lucilene foi encontrado próximo à ponte Moa no dia 11 de maio. Vamos trocar a palavra ponte. Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos trocar a palavra ponte por um adjetivo, por um substantivo masculino que possa ser trocado. Viaduto. Tá? Foi encontrado próximo ao viaduto. Certo? Ao viaduto. Temos aqui a preposição a e o artigo o. Então, automaticamente dá a entender que aqui nós temos a preposição a com o artigo a. Foi colocada a crase corretamente. Tá? Tá certo. Então, tá certo, não é isso que a gente quer. A gente quer onde a crase está colocada incorretamente. Gente. FIFA afirma que Blatter e Walker enriquece às custas da entidade. E aí? Às custas da entidade. Vamos para o segundo. Esse gerou dúvida, né? Tem a ver com as regras da crase lá. Tá? Se a gente lembrar das regras da crase. Eu estou tentando lembrar. Doriva saiu e Milton Cruz fez às vezes de técnico até a chegada de Edgardo Bazuca no fim do ano passado. Aí nós temos duas expressões, às custas e às vezes. Tá? Às vezes. Pelas regras da crase lá, às custas e às vezes, as duas recebem preposição. Tá? E aí, como é que a gente faz agora? Aí, tio Everton... As custas da entidade. Tio Everton foi pesquisar, tá? Só que, no caso aí de às vezes, não está indicando um tempo, assim, vez ou outra, um momento em que aconteceu, tá? Veja só o contexto, ó. Doriva saiu e Milton Cruz fez às vezes de técnico. Fez o papel de técnico, tá? Então, às vezes, não é uma vez ou outra. Não é esse. Está falando de tempo, né? Não está, aí não está falando de tempo, tá? Está falando de um papel, uma situação, uma circunstância que ele estava fazendo, tá? Então, aqui, essa crase não era admitida, não precisaria ter essa crase aqui. Então, às custas foi colocado corretamente. Corretamente. Tá? E às vezes foi colocado incorretamente. Então, o que a gente deveria marcar aí seria a letra E. Ok? Questão de número 3. Assinale a alternativa em que a preposição destacada estabeleça o mesmo tipo de relação na frase matriz. Criaram-se a pão e água. A gente tem que achar aí a preposição a que tem o mesmo sentido dessa frase. Tá? Desejo todo bem a você. A julgar por esses dados, tudo está perdido. Feriram-me a pauladas. Andou a colher alguns frutos do mar. Ao entardecer estarei aí.
Ó, Hum, ai, alguma coisa tá no meu olho. Eu acho. A gente vai analisar todas. sim. Mas eu acho que é a C. Mas vamos ver. Feriram-me a Andou, colher, pauladas. não sei. Acho que é a C. Tá, então vamos lá. Ó, Primeiro, criaram-se a pão e água. criaram-se a pão e água. Primeiro a gente tem que Eu acho que é. entender qual é o sentido dessa preposição a aqui, tá? Não está dando uma ideia de movimento, não é? De para. Está dando uma ideia da forma com que eles foram criados, não é? Então, criaram-se, a gente poderia substituir talvez pela preposição com. Criaram-se com pão e água. Esse é o sentido, né? Então, desejo todo bem a você é no sentido de para, tá? Desejo todo bem para você, não todo bem com você. Com você. Então, essa aí a gente elimina, tá? Vamos para a segunda. A julgar por esses dados, está tudo perdido. Conjugar por esses dados, não está dando uma ideia de com, não é? Então, também a gente elimina essa. Feriram-me a pauladas, feriram-me com pauladas, não é? A forma como a pessoa foi ferida. Da mesma forma lá em cima, a forma como a pessoa foi criada, o modo. Então, você estava correta. Letra C. Ok? Andou a colher alguns frutos do mar. Andou colhendo, a colher é colhendo, não é? O com aí, a ideia de com, de ter sido feito com algo, também não se encaixa. E ao entardecer, com entardecer, também não dá ideia, tá? Estarei aí. Esse ao aí tá dando ideia de um momento, tá? Então, o correto é a letra C. Você foi na questão correta. Dúvida? Oi, tá aí ainda? Pronto, então é isso. Letra C, você foi aí na questão. Porque assim, é como eu falei para você, às vezes, nós que somos falantes da língua, não é? Já automaticamente conseguimos fazer essa relação pela nossa gramática internalizada, né? Então, o correto é a letra C, tá? Olha só, não conseguimos finalizar as classes gramaticais. Só que as que vêm a seguir são bem pequenininhas. É a conjunção e a interjeição, tá? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer na aula de amanhã e também consegue pegar o conteúdo de tipologias textuais, que é o que a gente vai fazer na aula de amanhã. Então, a gente divide. A primeira parte a gente faz para finalizar as classes gramaticais e a segunda parte a gente faz para abarcar o conteúdo de tipologias textuais, ok? Uhum. Para hoje, ficou alguma dúvida? Não. Não, tranquilo, né? Então, Sim, qualquer tá dando coisa, para entender. pode chamar lá no Zap, que a gente... Tá. Então vamos encerrar por hoje. Foi ótimo, queria ter finalizado todas as classes, mas não adianta a gente correr, a gente tem que fazer tudo devagarinho para conseguir ver tudo, não é? E amanhã a gente dá conta do que tem que dar, de finalizar, tá bom? Então, Uhum. até mais. Tchau, beijo.